Seguindo a sequência da pirâmide apresentada pelo Dr. Abraham Maslow, que desenvolveu essa pirâmide apresentando as necessidades básicas que qualquer pessoa que vem ao mundo ela vai ter. E essas necessidades, uma vez apresentadas, uma vez ali em questão, ela precisa ser atendida. E hoje nós vamos falar da terceira coluna dessa pirâmide, que é a necessidade de se socializar, de se relacionar com outras pessoas. E aí a gente vai falar dessas necessidades focando o seguinte: a necessidade de se relacionar com pessoas, ela parte desde o nascimento do bebê. Então as relações mais próximas e que a gente chama de básicas, geralmente são com os pais ou cuidadores. E elas são seguidas de uma vontade de se ter também outros amigos, colegas, conforme a criança ela vai crescendo. Então ela começa a frequentar a escola e ela tem uma necessidade de se socializar. E muitas vezes ela pode encontrar dificuldades nesse momento em que ela começa a se socializar com o ambiente externo, porque a criança está ali com a família e agora ela começa a frequentar a escola. E aí são outros desafios, é um outro universo, é um outro mundo de relações que essa criança vai precisar então encarar. E claro que isso é um grande desafio. Eu não sei você que está ouvindo esse áudio, mas eu, no meu caso, foi muito desafiante entrar na escola, e o desafio é maior ainda quando você entra e já está ali, vamos supor, um mês ou dois depois que todos já estão estudando, e você chega meio que como um peixe fora d'água. E nem todos têm uma facilidade de se socializar. Então, isso também pode ser caracterizado como traumas, dependendo de como essa relação vai se dar. Ou seja, pessoas que quando entram nesse universo de relações, colocando aí a escola, né? Ela pode sofrer bullying, ela pode ser, as pessoas podem tirar sarro dela, podem colocar apelidos, né? Essa pessoa ela pode apanhar na escola, ela pode sofrer também violência física, além da violência psicológica. São fatores que a gente precisa levar muito em consideração. E isso, com certeza, vai construindo a visão que essa pessoa tem de relacionamento social. Vai construindo a visão que ela tem das pessoas. Então ela pode desenvolver uma segurança nas relações, como ela pode também se retrair. Ela pode também ficar tímida e não ter aquela facilidade como outras pessoas têm de se relacionar, de perguntar, de questionar, quando surgem as dúvidas e assim por diante. A maneira como o professor na escola ele vai trabalhar essa questão, né, lidar com os alunos, isso também é extremamente importante, extremamente fundamental. E aí, prosseguindo então nessa questão, esse sujeito ele vai crescendo e ele vai se relacionando com o universo das relações, do mundo social, tendo que lidar e aprender a lidar com as diferenças, né? Porque ninguém é igual a ninguém, então a gente vai ter que aprender isso. E aí nós vamos formando as relações com os nossos pares, ou seja, pessoas que pensam semelhante a nós, que se vestem semelhante, que têm as conversas parecidas. Então esse vai ser o ciclo de amigos, o qual nós vamos nos relacionar normalmente. E ou não se relacionar também, né? Como eu falei, dependendo dos desafios e dos recursos que uma pessoa tem para encarar esse mundo das relações, ela pode passar anos da sua vida e talvez a vida toda retraída, tímida, né? Com medo de arriscar, medo de se expor, medo de falar, medo de se apresentar em público. Então tudo isso vai sendo construído nesse mundo, né, psicológico de cada sujeito. Isso certamente vai influenciar um namoro, né? Vai influenciar um casamento, vai influenciar a relação com os filhos, isso vai influenciar a relação no trabalho, vai influenciar a relação de uma pessoa em todos os ambientes por onde ela está. E claro que tudo isso, apesar de
muitos olharem para trás e verem marcas ruins como traumas, situações humilhantes que vivenciou nesses ambientes sociais, mas é possível a pessoa se reerguer, é possível ela tratar, é possível ela voltar atrás no sentido de ressignificar todas essas vivências e essas experiências. Eu finalizo por aqui esse áudio para que ele não fique muito longo. Se você tiver dúvidas ou perguntas, envie para o WhatsApp, que é o 19982532505, ou para o Instagram, que é o @psicopatricksantana, e na oportunidade eu estarei respondendo a sua pergunta ou tirando as suas dúvidas. Nos falamos no próximo áudio. Até mais.